Tá ótimo. Bom, eu não conheço todos vocês, na realidade eu só vejo vocês caminhando e cantando ali pela escola, mas eu sou o professor Diego, sou professor do terceiro ano do cursinho, né, de filosofia, sociologia, também dou aula de história, também sou professor de atualidades, e a minha missão hoje é fazer um resumão com vocês de todo o pensamento filosófico até o início da filosofia moderna. Então nós vamos bater um papo sobre isso, e funciona assim, já mandei no grupo para vocês uma lista de exercícios de 41 exercícios. Nós não vamos resolver essa lista. Você vai tentar resolver essa lista sozinho, depois nós vamos ter outro encontro com uma aula de sociologia. Aí no nosso terceiro encontro eu vou tirar as dúvidas de vocês sobre a lista. Então, nessas dúvidas que nós vamos bater um papo sobre ela. Então, eu já mandei no grupo, depois você resolve essa lista, e aí, conforme for, nós vamos discutindo. Se porventura você tiver alguma dúvida e quiser conversar comigo antes do dia do nosso encontro, pode mandar mensagem para mim, eu estou lá no grupo de vocês, você pode mandar mensagem, você pode me procurar ali, a galera tem meu celular, né, tem meu Instagram, pode ir lá, manda mensagem que eu te ajudo, eu respondo para você tudo que você precisar, tá bom? E aí a coisa vai acontecer da melhor forma possível. Então, eu também não vou usar slide, porque eu quero que seja a coisa mais dinâmica. Para ser mais dinâmico, eu prefiro olhar o chat. E se você tiver alguma dúvida, não estiver entendendo e você achar que eu devo falar alguma outra coisa, manda no chat, pode me interromper, que eu estou aqui para fazer a melhor aula para vocês, para que vocês possam ir regaçar no passe e tirar a melhor nota e que vocês possam conseguir ali a sua vaga no vestibular. Aqui eu estou aqui para isso, para ajudar vocês em todo o processo. Tranquilo? Então vamos lá. Vocês, primeiro ano, o passe vai cobrar o início da filosofia. Então, começamos sobre a Grécia. Professor, a filosofia só existiu na Grécia, não existia em outro lugar? Não. Na realidade, houve um consenso entre a escola francesa, a escola alemã e a escola inglesa de filosofia, lá já no século XVIII, que a filosofia começaria a ser estudada pelo pensamento grego, e não pelo pensamento africano, e não pelo Oriente, mas existia no Oriente Médio, existia na África, existia na Grécia, né? Pensamento filosófico em vários lugares possíveis e imagináveis. Então vai ter no Egito, nós vamos ter em várias regiões ali da Península Arábica, que existiam pensamentos filosóficos que também destartavam vários questionamentos sobre a humanidade, sociedade, política e todas as suas relações. É óbvio que tiveram que escolher o início e escolheram a Grécia, tendo em vista o século de Péricles. O que é o século de Péricles? Foi quando a Grécia começou a se desenvolver culturalmente, socialmente e politicamente, com algumas relações muito importantes. Que relações são essas, professor? Vamos lá. O século de Péricles foi quando a filosofia começa a se desenvolver a partir do seu conceito político. Atenas, a cidade de Atenas, a polis ateniense, ela começa a desenvolver a sua política, a sua isonomia. O que é isonomia? Isonomia significa igualdade entre todos. E também começa a desenvolver a isegoria. O que é a isegoria? Isegoria seria a liberdade. Todos são iguais e todos são livres. Mas todos eram iguais e todos eram livres? Não. Por que não? Porque mulheres, crianças, estrangeiros e escravos estavam considerados inferiores ao processo. Por exemplo, crianças, mulheres e escravos eram considerados propriedades do homem ateniense. O homem ateniense, aquele cidadão, o cidadão que tinha que ser maior de idade, nascido na cidade, o famoso eupátrida, que tinha todo o conhecimento e que poderia desenvolver todos os processos dentro da realidade e dentro da figura da sociedade, que seria ali o desenvolvimento da política. Você lembra que a política na época era só para o cidadão. O cidadão era aquele que fazia parte da polis, que tinha nascido na polis e que era homem e que estava vinculado ao sistema patriarcal. Tirando Esparta, que nós tínhamos aí uma referência matriarcal, tirando Esparta, que nós tínhamos, então, um fundamento que as matriarcas tinham, assim, a sua relevância, todo o outro processo da sociedade grega estava ligado às polis, e essas polis tinham a sua fundamentação dentro de um sistema chamado patriarcal. Até que um dia nós temos, então, pensadores que vão começar a questionar sobre a existência das coisas. E os primeiros que começam a fazer isso são os poetas. Aristóteles vai falar sobre os poetas no seu livro Poieses, e ele vai dizer que os poetas foram importantes para poder desenvolver os mitos. O que são os mitos? Mitos são narrativas que se desenvolvem para tentar contar uma história que tem uma referência. Professor, todo mito é mentira? Não. O mito nada mais é do que uma tentativa interpretativa de contar algo dentro do limite intelectual do grupo que está escutando. Então, eu posso fazer várias narrativas mitológicas dentro do campo da sua intelectualidade para que você possa entender aquilo que eu estou falando dentro da nossa realidade, sem que eu possa exagerar, sem que eu possa utilizar, por exemplo, um linguajar mais culto, sem que eu possa utilizar conceitos rebuscados. Eu posso utilizar os mitos. Suponhamos que você tenha que sair com o seu irmão mais novo tem 3 anos de idade.
Suponhamos que você precisa levar seu irmão mais novo para o shopping. Suponhamos que a sua mãe e o seu pai, eles vão dar o cartão de crédito sem limite para vocês e vocês vão ficar das 10 da manhã até as 10 da noite no shopping no sábado, porque eles querem um tempo de vocês. Então, só que você ouviu dizer que existe um grupo e uma quadrilha que está vivendo no shopping Campo Grande e que eles estão sequestrando crianças. Como dizer para o seu irmão de 3 anos de idade que ele precisa te obedecer, que ele precisa ficar ao seu lado e que o sistema no shopping é perigoso, mas mesmo assim vocês vão para lá. Você não vai fazer um discurso sobre o desenvolvimento da violência dentro da sociedade. Você não vai citar Zygmunt Bauman, não vai citar Thomas Hobbes, não vai falar sobre os grandes tratados políticos da sociedade, sobre o sistema de violência, não vai falar sobre o uso absoluto da violência, sobre o uso relativo da violência. Você não vai fazer um discurso sobre os pensamentos daqueles que falaram que a violência faz sentido ou não para a sociedade. Não. Você vai chegar para o seu irmão de 3 anos de idade e vai falar o seguinte: olha, se você não ficar do meu lado, o homem do saco vai te levar. Por que você fez isso? Porque você está contando um mito. Esse mito, o homem do saco, existe? Não existe. Ele é a figura mitológica de uma explicação que você resumiu para o seu irmão de 3 anos de idade que toda a violência está figurada neste indivíduo, do homem do saco. Mesmo que ele não exista, o seu irmão de 3 anos de idade vai ficar do seu lado, porque ele não vai querer ser levado pelo homem do saco. E você, óbvio, que não vai falar só dessa forma, você vai gerar aquele medo nele, né, para que ele possa compreender essa realidade. Os mitos foram contados numa tentativa de explicar o surgimento das coisas. O início da humanidade, como o ser humano surgiu, como as cidades surgiram, como, né, o ser humano ele se desenvolve dentro dessa realidade. Então, Homero e Hesíodo, aquele livro ali, ó, Odisseia de Homero e Ilíada, aquela coleção importantíssima ali, ela faz parte dessa relação mitológica. Então, ela vai tentar trazer para nós como que a sociedade surge. Então, surgem os pré-socráticos, que vão olhar para os mitos e vão falar assim: cara, mas será que realmente Homero e Hesíodo, dentro da sua poiesia, dentro do seu pensamento, será que eles realmente sabem, estão tentando definir algo que seja realmente fundamental para o sistema que nós estamos vivendo? Surgem então os filósofos da physis, os famosos pré-socráticos. Não se enganem, não possuem esse nome só porque vieram antes de Sócrates. Não, não, não. Na realidade, possuem o nome pré-socrático porque o pensamento, a ideia e o conceito é anterior ao pensamento e ao conceito de Sócrates. Como assim? Os filósofos pré-socráticos pensavam a partir da natureza, a partir do arquê, princípio originário único, que deu significado, deu sentido e deu relevância para o sistema. De onde nós viemos, para onde vamos, quem somos? Tales de Mileto falou, possivelmente da água. Leucipo e Demócrito falaram, não, tem a ver com o átomo. Pitágoras falou, não, é a matemática que define todos os processos, através das retas, através dos ângulos. Na realidade, eles buscavam, a partir dos elementos da natureza, que era o único elemento que eles tinham como base, a partir desse elemento da natureza que eles buscavam a compreensão do sistema e, a partir daí, tentar buscar o princípio originário único. Dentro da tradição da filosofia, não esqueça disso, dentro da tradição da filosofia, o primeiro filósofo que nós temos não foi Sócrates, não foi Platão, não foi Aristóteles, foi Tales de Mileto. Tales, o indivíduo nascido na cidade de Mileto, que tinha como base o arquê, a água. Até surgir quem? Até surgir os famosos pensadores da ontologia. Ontologia é o estudo do ser. Enquanto Tales, Pitágoras, Leucipo e Demócrito estavam buscando elementos que se desenvolviam dentro do processo da natureza, surge um cara chamado Heráclito de Éfeso e fala assim, não, o que existe na realidade é um ser. Esse ser ele é completamente imutável, ele está fluindo. Nada do que foi será do mesmo jeito que um dia já foi, já dizia o grande filósofo Lúcio Santos. Na realidade, todas as coisas estão em constante fluidez, tudo está em constante mudança. Vocês já não têm a mesma característica, a mesma intelectualidade, vocês já não são mais a mesma pessoa do ano passado, do 9º ano. Pelo contrário, agora vocês estão mais maduros, vocês melhoraram. E nesse melhoramento significa que vocês fluíram na visão de Heráclito. Então ele fala, tudo está em constante movimento, tudo está em constante transformação. Até que ele fala, você não pode entrar no mesmo rio 2 vezes. Mas por que eu não posso entrar no mesmo rio? Eu entro quantas vezes eu quiser, lá em Bonito, do jeito que eu quiser. Mas as águas já passaram e a primeira vez que você entrou, você já não entra da mesma forma na segunda vez. Quando você vai naquele balneário em Bonito, aquela água trincando de gelado, eu não sei por que isso acontece, né? Precisamos entender dentro de um processo
ali da natureza, por que aquela água é tão gelada. Você entra da primeira vez, se você não sabe que ela é gelada, quando você coloca o pé pela primeira vez, né, você vai ter um choque ali gigantesco, porque ela está trincando, e aí da segunda vez você já sabe, na terceira vez você já vai de boa, na quarta vez você vai ver uma sucuri descendo, né, ali no balneário, você vai assustar, mas é coisas comuns do dia a dia, de bonito, né, para quem está visitando a cidade. Então faz parte, então tudo está fluindo, tudo está o quê? Em constante transformação. Até que chega um filósofo chamado Parmênides de Eleia e fala: negativo, Heráclito, está viajando, cara, uma coisa estragada, porque na realidade a coisa não muda. O ser é e não pode não ser, o não ser não é e não pode vir a ser. Quê? O que ele está dizendo, professor? Ele está dizendo que a coisa que existe não pode deixar de existir. As coisas que não existem não podem vir em existência. Então ele está falando que o ser não muda, que o ser não se transforma, que as coisas não estão no processo de fluidez, que na realidade as coisas estão unas, elas são imutáveis. E aí surge a teoria chamada teoria dos contrários. O que é a teoria dos contrários? O Heráclito de Éfeso disse que uma coisa só existe se existir a outra contrária do seu igual valor. Como assim? Só existe o bem porque existe o mal. Só existe a justiça porque existe a injustiça. E você não percebe a justiça ou a injustiça. Você só tem essa balança e essa relação. Nós não percebemos o que é a paz se nós não vivemos um momento de guerra. Então, o que está acontecendo no Afeganistão, eles estão percebendo agora uma nova realidade, um novo processo, porque eles estão colocando esse processo na balança. Então, damos valor em algumas circunstâncias, na nossa vida aqui, dentro da sociedade brasileira campograndense, sul-mato-grossense, quando nós perdemos algumas coisas. Então, é isso que ele está falando. Uma realidade, uma teoria dos contrários. A paz só existe porque existe a guerra. O bem só existe porque existe o mal. Logo, bem e mal fazem parte de uma estrutura muito importante. O grande pensador e escritor José Saramago, do livro Ensaio sobre a Cegueira, que está ali embaixo, ele vai dizer o seguinte: olha, no seu livro chamado Evangelho segundo Jesus, ele vai falar assim, que um dia Deus estava sendo transportado de uma margem a outra pela morte. E aí apareceu o diabo chega e senta, então, na embarcação de Deus, e os dois começam uma conversa extremamente amigável. E aí o diabo diz para Deus assim: estou cansado de ser culpado por tudo que existe na humanidade, estou desistindo, aí vou entregar aqui a minha carteirinha, meu distintivo, e não quero mais ser o diabo. E o Deus diz então para o diabo: mas por que você está fazendo isso? Porque a humanidade acha que todos os problemas sou eu que causo, a humanidade não consegue se contentar com a sua liberdade, eles não conseguem lidar com as consequências, e por causa disso eu sou o grande detrator de todas as coisas que existem. Deus então diz para o diabo, segundo José Saramago, óbvio que isso aí, né, é uma metáfora. Deus diz para o diabo o seguinte: mas você não pode fazer isso. E o diabo diz: mas por quê? Porque eu só existo por causa da sua existência, e você só tem valor por causa da minha existência. O que o José Saramago está trazendo aí para nós nesse livro? Ele está trazendo a teoria dos contrários. Teoria essa que foi fundamentada pelos pré-socráticos. Quando surge a figura de Sócrates, lembra que eu disse para vocês que não quer dizer que os pré-socráticos têm esse nome só porque vieram antes de Sócrates? É porque a ideia é diferente. Enquanto os pré-socráticos estão falando sobre o movimento da natureza, sobre o arquê e as fundamentações desse processo, o Sócrates vai falar: gente, vocês foram pelo caminho errado. Pelo contrário, não é na natureza, é no homem. É o homem que nós temos que estudar, é o homem que nós temos que definir. Existiram pré-socráticos na época de Sócrates. Enquanto Sócrates estava falando do homem, da ética, da moral, de um método, os outros estavam falando sobre quem? Estavam falando sobre a ideia da natureza ainda. Então, na realidade, pré-socrático significa que o pensamento é anterior e não o indivíduo, porque pode existir pré-socráticos pós-Sócrates. Então, na realidade, a fundamentação de Sócrates era: precisamos estudar o comportamento do homem e saber por que o homem tem determinado comportamento e como ele faz isso. E para fazer isso, o que ele faz? Ele utiliza, então, a figura do método. Sócrates é o primeiro filósofo a desenvolver o processo metodológico. Qual é o método de Sócrates? Maiêutica versus ironia. Então, na maiêutica, ele vai trazer uma realidade dizendo o seguinte: é o processo da maiêutica que faz com que o indivíduo possa chegar ao conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento absoluto. Os sofistas falam: professores viajantes que saíram de cidade em cidade ensinando a relativizar a verdade. Não existe conhecimento, só que você está louco? O conhecimento não é algo absoluto, o conhecimento é relativizado. Só que eles falam: não, o filósofo é o amigo da sabedoria. Então é a partir do conhecimento que nós vamos atingir a verdade absoluta. Os sofistas falam: não existe verdade absoluta. E Sócrates fala: sim. E o que era essa ironia? Desculpa. Ironia eram as
perguntas. Perguntas que Sócrates fazia para os transeuntes, para aqueles que estavam passando na praça, em todos os lugares, e levando esses indivíduos o quê? Ao questionar, levando esses indivíduos a buscar a contradição. Os sofistas eram totalmente contra esse processo irônico, Renan. Por quê? Porque eles acreditavam que não existia verdade, existia a verdade que você quisesse que ela fosse estabelecida. Existia a verdade que você quisesse que existisse. E porque todo o conceito de verdade era relativa. Os sofistas estavam cobrando para ensinar os filhos dos nobres, lembra lá, os filhos dos cidadãos, para que eles pudessem ir à ágora. O que era a ágora? A praça pública onde eles tinham os debates, a praça pública onde eles tinham os questionamentos, e era na ágora que eles então questionavam um ao outro. Mas quem poderia participar da ágora? Somente os cidadãos. O cidadão era um homem nascido na cidade, lembra dos Eupátridas? Então, o Sócrates tinha embates filosóficos constantes com os sofistas. E quando ele desenvolve o método da maiêutica e da ironia, ele fala o seguinte, que somente através das perguntas, somente através das relações dessas perguntas, que nós conseguimos atingir o nosso objetivo, que é o objetivo de chegar ao verdadeiro conhecimento. Enquanto os sofistas falam, negativo, Sócrates, nada a ver. Na realidade, o que nós vamos ter é um conhecimento completamente relativo, nós podemos relativizar esse conhecimento. E por causa disso, Sócrates foi perseguido, os sofistas inventaram uma mentira sobre Sócrates, disseram que ele estava, então, inventando sobre novos deuses, estava corrompendo a juventude. Sócrates foi julgado, e aí ele foi mandado para a prisão e foi condenado a tomar cicuta. Lá ele foi condenado a se suicidar, porque cicuta é um veneno. Então, Sócrates foi condenado ao suicídio, estava junto com Sócrates no dia da sua morte, o seu grande, famoso discípulo chamado Platão, que na realidade Platão é só o apelido dele, porque o verdadeiro nome dele é Aristócles, não é Aristóteles, é Aristócles, seu apelido Platão. Estava com ele Alcebiades, o seu amado Alcebiades. Amado professor, como assim? Lembra que nós estamos falando da sociedade grega, estamos falando da sociedade ateniense, das polis. As polis gregas na época, elas tinham uma ideia de que mulher era para reprodução, que mulher era para cuidar dos filhos em casa, e se eles queriam ter prazer, eles tinham que buscar prazer com outros homens. Então, a sociedade grega, ela tinha uma relação homoafetiva, desde sempre, eles acreditavam dentro desse processo. É por isso que a esposa de Sócrates não podia estar na prisão, porque era uma mulher não poderia estar lá, estava na prisão seus discípulos, o mais famoso deles, Platão, e o seu amado general do exército ateniense, Alcebiades, e ele morre nos braços dos dois. Após a morte de Sócrates, quem assume o papel de ser o grande orador e de ser o grande filósofo da época? Platão. Platão assume esse papel. Platão, então, começa a questionar a filosofia e fala assim, na realidade, o conhecimento só pode ser entendido e compreendido pelo filósofo. Pessoas comuns não vão conseguir fazer isso, porque só o filósofo consegue fazer um negócio chamado reminiscência. O que é reminiscência, professor? A capacidade que o filósofo tem em entender as coisas do mundo das ideias e trazer isso para o mundo sensível. Que? Mundo das ideias, mundo sensível? O que é isso? Na realidade, o Platão ele vai desenvolver uma teoria do conhecimento, onde nessa teoria dialética dessa dualidade, ele vai falar que só existe conhecimento no mundo das ideias, um mundo completamente alheio ao nosso processo, à nossa realidade, ao nosso mundo e à nossa sensibilidade. Porque esse mundo que nós vivemos aqui é um mundo sensível, é um mundo falho. E para tentar explicar isso para as pessoas da época, ele então desenvolve uma metáfora, um mito. Platão fala, já que vocês gostam de mitos, já que vocês estão acostumados a ler Homero, Hesíodo, e gostam das histórias que são contadas, as histórias dos deuses, as histórias dos semideuses, Percy Jackson, o ladrão de raio, então você gosta disso? Então nós vamos contar para vocês como que a teoria do conhecimento pode existir a partir de uma nova realidade. Que realidade é essa? A realidade do mito da caverna. Existia um grupo de pessoas que viviam no mito da caverna. Dessa caverna, essas pessoas estavam acorrentadas entre si. Existia uma fogueira na frente dessas pessoas, as pessoas estavam de costas para a saída, barra entrada, e as pessoas só conseguiam ver aquilo que passava na saída ali da caverna, que era refletido pelas sombras nas paredes. Até que um dia, um indivíduo consegue sair da caverna, ele consegue libertar-se dos grilhões que aprisionavam,
senso comum e heteronomia, da visão de Immanuel Kant, quando ele faz a interpretação desse mito, ele consegue se libertar disso, vai para fora da caverna e lá ele aprende que existe um mundo diferente, lá ele aprende que existe um mundo concreto, o mundo da luz. É este mundo da luz que ele começa a questionar, que ele começa a aprender, ele fala, o que eu vivo na minha caverna não tem absolutamente nada a ver com aquilo que está aqui fora. Logo, preciso voltar para a caverna e preciso mostrar para aqueles que estão lá que existe um mundo diferente. Quando ele volta para a caverna, o que acontece? Ele é morto. Por quê? Porque as pessoas não querem sair do seu senso comum. As pessoas não querem sair da sua heteronomia. O filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que vocês verão isso comigo, lá no 3º ano, Immanuel Kant diz que nós estamos prisioneiros do senso comum da nossa menoridade por vontade própria. Porque é mais tranquilo, né? É menos estressante você ter que ficar pensando, questionando. Então você pode repetir o que todo mundo está falando, é muito mais fácil. Você entra ali no grupo, você é aceito pelo grupo, e o grupo diz ali que está tudo certo, e você não questiona mais, então está de boa, está tranquilo, sem problema algum, sem estresse. Essa é a realidade. Immanuel Kant, lá no século XVIII, no período do iluminismo, falando sobre a crítica da razão prática, ele fala que nós estamos vivendo um processo de menoridade. Aí ele escreve um texto chamado O que é menoridade? O que é o esclarecimento? E ele fala que nós estamos presos a essa menoridade por vontade própria, pelo senso comum, porque nós não queremos nem questionar absolutamente nada. Porque do jeito que tá bom demais, então deixa do jeito que tá, deixa a vida me levar, a vida leva eu, que é a ideia da filosofia dele. Platão está falando, então é nesse mito da caverna que talvez o Sócrates fosse esse cara que saiu, voltou, não foi compreendido pela sociedade e morreu. Morreu porque os indivíduos então preferiram matá-lo do que entender que existe algo maior. Então ele fala, somente o filósofo pode governar, somente o filósofo pode entender. Falar em governo, falar em política, ele vai ter uma divergência com o seu discípulo. O Platão teve um discípulo muito famoso chamado Aristóteles. Assim como Sócrates teve o discípulo Platão, Aristóteles era o discípulo de Platão. E aí eles vão divergir com relação ao conceito de política. Por quê? Porque Platão dizia que a política deveria ser feita pelos mais hábeis, por aqueles que têm uma habilidade melhor, por aqueles que são virtuosos, a virtude se destaca. Então ele escreve um livro chamado A República, que é o livro que está aqui atrás. Ele vai escrever esse livro, A República, dizendo o seguinte, olha, é somente na República que nós vamos conseguir desenvolver uma sociedade melhor. É somente na República que nós vamos conseguir fazer com que a sociedade possa evoluir. Então, na realidade, eu tenho que ter o filósofo no topo dessa pirâmide, e aí logo em seguida eu vou ter os militares, e logo em seguida eu terei, então, os comerciantes. Por que os filósofos no topo? Porque os filósofos, eles são racionais, eles possuem alma de ouro, enquanto os militares possuem alma de prata, eles são irascíveis, eles são levados ao ódio, eles são levados à luta, eles são levados à violência, enquanto os comerciantes possuem a alma de bronze, eles são concupiscentes, e por causa disso eles conseguem ser a base dessa sociedade, dessas relações e dessas fundamentações. Tendo em vista esse processo, ele vai dizer o seguinte, que pode até ser uma monarquia, contanto que quem esteja governando seja o filósofo, rei. Mas se quiser que seja uma aristocracia, também não tem problema, contanto que seja um grupo de filósofos do poder. Aristóteles fala, não, Platão, nada a ver. Na realidade, o sistema de governo, ele é tão importante quanto a pessoa que governa. Porque, na realidade, a pessoa que governa tem que buscar a virtude. O que é virtude para Aristóteles? A justa medida entre excesso e a falta. A busca de um equilíbrio. É através da busca desse equilíbrio que nós conseguimos, então, compreender essas relações, esses pensamentos, e a partir daí que, na visão de Aristóteles, lá no livro dele, Ética Nicômaco, o livro que ele escreve dedicado ao seu filho, Nicômaco, fazendo um contraponto ao livro A República de Platão, que é uma crítica à democracia, ele vai dizer o seguinte, olha, na realidade, uma sociedade pode ser muito bem trabalhada através da democracia, uma sociedade pode ser muito bem desenvolvida através de uma monarquia, ou até através de uma aristocracia, contanto que quem esteja no poder tenha um hábito virtuoso, e não seja um hábito vicioso. Virtuoso é o hábito equilibrado, vicioso são os hábitos exagerados. Então, se ele tiver um hábito virtuoso, ele vai conseguir desenvolver bem a sociedade e não vai ter problema nenhum com a sua estrutura. O Platão fala, acho que não, Aristóteles, nada a ver. Por quê? Porque, na realidade, a democracia é falha. Porque na democracia ateniense, você lembra, você já estudou isso em história, eles eram escolhidos, às vezes, até por sorteio. E escolhia qualquer um.
E, na realidade, o cara que era escolhido, e às vezes de qualquer maneira, ele nem tinha noção do que ele estava fazendo ali. Tanto que Platão fala, aqueles que não se interessam por política serão governados por aqueles que se interessam. Às vezes, aquele que se interessa nem sabe o que está fazendo lá. Bom, parece um pouco da nossa sociedade, mas continuando, o que ele vai dizer então? Ele vai falar o seguinte, Aristóteles vai dizer, olha, na realidade, uma democracia pode governar muito bem uma sociedade. Uma monarquia também. Uma aristocracia também. Só parece, né, lá? Qualquer tipo de... Como é que é? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Então, o que vai acontecer? Essa nossa realidade é um processo que nós temos. Aí o Aristóteles diz, olha, Platão, se uma democracia não for virtuosa, ela vai se tornar uma demagogia. Nossa, né? Parece 21 Brasil. Na realidade, se uma monarquia não for virtuosa, ela vai se tornar uma tirania. Nossa, né? Parece algumas monarquias que nós temos aí sendo construídas na sociedade de maneira tirânica. E se uma aristocracia não se tornar virtuosa, ela pode se tornar uma oligarquia. Meu Deus, professor, parece algo que está acontecendo há poucos dias aí no mundo. Então, na realidade, o Aristóteles estava muito correto quando ele fez a interpretação que os modelos políticos poderiam se corromper. E nessa corrupção dos modelos políticos, quem vai sofrer é o povo, porque na realidade todo o processo político está ligado à ética, que deve buscar o sumo bem. O que é o sumo bem? É o bem generalizado, é o bem coletivo. Esse bem coletivo deve buscar, então, atingir o verdadeiro significado, que é o significado da sociedade, que é fazer aquilo que é bom para o desenvolvimento de todos os processos e todas as realidades em que nós estamos vinculados. Entendendo esse processo e compreendendo essa realidade, então, o Aristóteles questiona o pensamento político de Platão. E Platão fala assim, mas a política tem que estar em primeiro lugar. O Aristóteles fala, acho que não, Platão. O que tem que estar em primeiro lugar é a ética. O que é ética? Aristóteles fala que a ética nada mais é do que princípios norteadores que definem o comportamento da sociedade, que você temos que ter. E a partir daí, esses princípios norteadores vão tentar mostrar para nós onde nós devemos chegar, o que nós devemos fazer e como nós devemos estar. A partir dessas relações, esses princípios vão se desenvolver a partir da moral. Se você sabe o que é certo e errado e pratica o certo, você é um ser moral. Se você sabe o que é certo e errado e pratica o errado, você é um ser imoral. Professor, e se eu não sei o que é certo e errado? Você é amoral. Aristóteles coloca isso dentro da sua filosofia, dentro do seu pensamento, lá no livro A Ética de Nicômaco. Bom, eles divergem disso e também divergem do conceito da mímesis. Platão fala que mímesis é uma cópia de tudo que existe, então vai gerar sentimento em nós, isso não é bom. Então, todas as vezes que o pintor pinta alguma coisa, que o escultor esculpe um projeto lindo, que um músico faz uma música gigantesca, ele fala assim, é ruim. Por que é ruim? É ruim porque a nossa sociedade se deixa levar por esse processo, e a partir desse processo, o que é levado em consideração são os nossos sentimentos. E não devemos ser levados pelos nossos sentimentos, porque Platão ele é racional, lembra? Todo conhecimento é inato. Para Aristóteles, não, Platão, o conhecimento não é racional, Platão, o conhecimento ele é empírico. O que significa isso? Que nós aprendemos com as experiências. E aí ele fala, olha, na realidade a mímesis é importante sim. Por que a mímesis é importante? Porque gera catarse. O que é catarse? Toda vez que você lê um livro, que você escuta uma música, que você assiste uma peça teatral, assiste um filme, você gera sentimento nisso. Então você se envolve. E aí Aristóteles fala, pode até gerar crítica, olha que legal. Quanto mais crítica gerar, mais o indivíduo aprende, mais o indivíduo desenvolve. Então Aristóteles faz essa crítica a esse processo e vai dizer o seguinte, e a sua metafísica também está errada, Platão. Porque na realidade as coisas são formadas de ato e potência. Ato é aquilo que a coisa é. Potência é aquilo que ela pode tornar-se. Enquanto entre o ato e a potência existe a teoria das causas, a teoria da causalidade, a causa formal, a causa material, a causa eficiente, a causa final. Vocês, por exemplo, hoje são o quê? Como ato, estudantes do primeiro ano do ensino médio, como potência, estudantes do segundo ano do ensino médio. Mas entre sair de ato e potência, tem as causas no meio. Tudo que vocês precisarão fazer para chegar ao segundo ano. Bom, entre esses processos, estudar para chegar ao vestibular, estar aqui participando dessa aula, né, de um professor que não é o professor de vocês, também é um processo importante. Então, tudo isso ajuda você a construir essa realidade, desenvolver esse processo e atingir o verdadeiro objetivo, que é a famosa vaga no seu vestibular. Morre Platão, morre Aristóteles, chegamos então à era alexandrina, quando Alexandre começa a conquistar o mundo. Alexandre estava um dia de boa na casa dele, 17 anos de idade, falou, cara, o que eu vou fazer da vida? Não tem muita coisa para fazer, sem internet, sem Instagram, sem Twitter, né? Bloquear os canais aqui
então vou ganhar o mundo. A potência é aquilo que o ato pode se tornar, Renan. Então, a potência é o futuro, é a potencialização do ato. Você, estudante do primeiro ano, ato. Você, tornando-se estudante do segundo ano, potência. Tranquilo? Ótimo, Renan. Beleza. Alexandre, então, na tentativa desesperada dele de conquistar o mundo, o que ele vai fazer? Ele vai acabar unindo as culturas. E nessa união dessas culturas, entre o Ocidente e o Oriente, novas escolas filosóficas aparecerão. A primeira escola é a escola dos céticos. Aquela escola que fala que não existe verdade, que você deve suspender os juízos. A segunda escola é a escola dos cínicos. Aquela escola que diz que você não deve viver na sociedade. Diógenes, lembra de Diógenes, que morava dentro de um barril? Não viva na sociedade, viva a vida de boa, né? Viva a vida dos primeiros hippies da sociedade, né? Larga a mão, não vive com esse povo, não, fica tranquilo, vive a vida do jeito que você quiser. A filosofia do Zeca Pagodinho de novo, né? Vida leva eu. Então, fica tranquilo, relaxa. Não entra nessa vibe. Os epicuristas falam assim, viva do prazer. Prazer moderado, não hedonista, tá bom? Mas o prazer moderado, coma de maneira moderada, pratique exercícios físicos de maneira moderada, viva a vida de boa, viva a vida com prazer, um prazer moderado. Porque é importante viver essa vida com prazer, porque só o prazer que faz e vai trazer a felicidade. Aí vai ter a escola dos estoicos. Os estoicos falam assim, não, gente, fuja da dor, viva a paz. Outro grupo, né? Outro hippie, né? Viva a paz estoica, viva tranquilo, sem nenhum tipo de processo. E a partir daí, fuja de todo tipo de angústia, de dor que isso possa ocasionar e gerar em você. Então ele vai trabalhando essa crítica e esse pensamento, até que chegamos à escola neoplatônica, fundada por Plotino, que vai trazer a filosofia de Platão também para o período helênico, no período alexandrino. Alexandre morre, todo o seu império vai ser dividido pelos seus generais, os seus generais vão perder o império, eles vão ser dominados, então, pelo Império Romano. No Império Romano, vai surgir o quê? Vai surgir a Idade Média. Na Idade Média, a filosofia que nós temos, a Idade Média, é a filosofia da patrística, desenvolvida pelo Santo Agostinho, e a filosofia da escolástica, por São Tomás de Aquino. A patrística vai ser influenciada pelo pensamento de Platão, onde nós vamos ter Santo Agostinho falando sobre iluminismo, falando sobre iluminação divina, onde ele vai falar que o conhecimento está em Deus. Lembra, ele é influenciado por Platão. O conhecimento está onde, Platão? No mundo das ideias. Então, mesma coisa, está em Deus. É Deus que traz o conhecimento, é o Deus que faz o start. Sabe você assistindo essa aula e falando assim, meu Deus, que professor louco, não estou entendendo absolutamente nada. Mas, de repente, algumas coisas você consegue entender? Então, na visão de Santo Agostinho, é o quê? É Deus te iluminando, é Deus falando assim, não, entende isso aqui, meu filho, vai, entende isso aqui, que isso aqui vai ser legal. Então, é Deus fazendo isso com você, na visão de Santo Agostinho. E aí ele fala da iluminação divina, ele fala do processo de predestinação, ele vai escrever um livro chamado Cidade de Deus, onde ele fala que o ser humano precisa buscar as vontades divinas para que ele possa desenvolver uma sociedade boa, uma sociedade que possa atingir o verdadeiro objetivo, uma sociedade que possa ser uma sociedade que vai diante das experiências, das experienciações do ser divino. Ele vai falar do pecado original, vai falar assim que o homem se corrompeu pelas suas vontades, que lá na filosofia moderna, né, o filósofo Jean-Paul Sartre, juntamente com o filósofo Arthur Schopenhauer, justamente com o psicanalista Sigmund Freud, e justamente com Karl Popper, vão falar que, né, as vontades que delimitam os desejos dos seres humanos podem ser falaciosas e podem ser erradas, porque nos faz discutir aquilo que nós somos por aquilo que nós queremos ter, quando na realidade nós deveríamos racionalizar. Racionalizar é a grande sacada. Enquanto isso, lá na frente, lembre-se o seguinte, Tomás de Aquino e Santo Agostinho não pegaram em suas mãos, eles não andaram juntos, eles não saíram cantando, não tomaram tereré juntos. Na realidade, nós estamos falando de um filósofo do século V e um filósofo do século XII, e lá no século XII para o século XIII, nós temos a escolástica, que vai tentar fundamentar a filosofia e a teologia, e vai dizer o seguinte, olha, você precisa ter a teologia como base, você precisa ter a filosofia como base, mas você também precisa escolher quando elas entrarem em crise. E qual é a escolha? Você tem que escolher pela teologia. Escolha a fé em detrimento à razão, porque a fé é o que deve ficar. A escolástica vai ser marcada por ser um momento histórico onde as grandes faculdades vão começar a se desenvolver, onde o pensamento filosófico começa a estabelecer, então, também o pensamento com a fé. E o Santo Agostinho vai ser fundamentado pelo pensamento de Platão e o São Tomás de Aquino pelo pensamento de Aristóteles.
Tomás de Aquino vai escrever as 5 vias de provas de Deus, utilizando a ideia de Aristóteles, principalmente a ideia da causalidade, do ser que existe, da causa não causada. O Aristóteles escreve um livro falando sobre o primeiro motor, e nesse livro do primeiro motor ele diz o seguinte, que existem coisas que não precisam de uma causa para existir, assim como o primeiro motor existe, ele deu start a tudo que nós temos hoje, nós sabemos, existe algo que startou de alguma forma. Ele não fala e não cita Deus, mas o São Tomás de Aquino utiliza a ideia de Deus dentro dessa realidade, dizendo que Deus seria esse primeiro motor e essa relação. Saímos da Idade Média, chegamos então ao período de transição e vamos falar um pouco de Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, um filósofo italiano que, para não morrer, começa a trocar cartas com Lourenço de Médici, o florentino Lourenço de Médici, e aí ele surge o livro O Príncipe de Nicolau Maquiavel, que está aqui em algum lugar, nesse monte de livro aqui, e aí ele vai dizer o seguinte, olha, você precisa unificar a Itália, porque a Itália estava completamente desgarrada, completamente dividida. Então, ela estava dividida em principados. Principado eclesiástico, a igreja que comandava, o principado civil, as pessoas escolheram alguém para comandar, o principado militar, quando o exército tomaram o poder, e o principado hereditário, quando uma família estava no poder há muito tempo. E aí ele fala, Lourenço de Médici, se você quer desenvolver, então, uma boa Itália, e essa Itália possa chegar a um grande nível histórico, onde você vai trazer de volta, quem sabe um dia, o Império de novo, o Império Romano, você precisa unificar e conquistar tudo. E para isso você precisa ter o quê? A capacidade de governar bem, a virtude, não é virtude, é virtude mesmo, capacidade de governar bem, tem que fugir da fortuna. Fortuna, professor, fortuna não é bom? Fortuna não é grana? Não. Fortuna são as circunstâncias, fortuna seria a sorte, fuja das circunstâncias, não conte com a sorte, conte somente com a sua capacidade de governar bem. Em determinados momentos, utilize a força do leão, em outros determinados momentos, utilize a astúcia da raposa. E dessa forma, surge na nossa história a primeira ideia do quê? Da ciência política. Por quê? Porque Nicolau Maquiavel fala assim, tire a igreja do poder, tire a igreja da estrutura. Então, coloque a igreja inferior à política, muito parecido como Platão dizia lá atrás, que na realidade a ética é inferior à política. O Aristóteles fala, não, a ética é superior à política, e agora o Nicolau Maquiavel está criticando a igreja, acabamos de sair da escolástica, e Maquiavel está falando assim, igreja junto com política, nada a ver. Na realidade, a política deve estar superior à igreja. Utilize a igreja como um instrumento para que você possa manipular e alienar o povo, e dessa forma o povo tenha medo de você e de Deus, porque é melhor um príncipe ser mais temido do que amado. Mais temido do que amado. E dessa forma surge a ciência política com um livro chamado O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Passando o processo de ciências políticas, chegamos então ao nosso último filósofo chamado René Descartes. René Descartes foi um filósofo francês do século XVI, que um dia acordou e disse assim, será que tudo que sei de verdade? Ou será que tudo aquilo que sei, na realidade, faz parte de uma experienciação que as pessoas disseram que eu deveria repetir conforme eu estou repetindo agora? Na realidade, ele fala assim, então já sei, vou usar aquilo que os céticos fizeram lá no período helênico, farei a suspensão dos juízos e farei, então, o desenvolvimento da dúvida hiperbólica. O que é a dúvida hiperbólica? A dúvida hiperbólica significa que, na realidade, o desenvolvimento de todo conhecimento está relacionado, então, à dúvida qual eu possuo. Então, eu preciso duvidar de absolutamente tudo. A única coisa que eu posso ter certeza é que penso, logo existo. A única coisa que tenho certeza é que eu consigo pensar e que, a partir daí, eu consigo questionar. E esse questionamento ele é de suma importância. A única coisa que eu tenho na minha mente é o meu questionar, a minha sociedade, a minha ideia e as ideias que eu posso ter. Então, eu preciso questionar absolutamente tudo, suspender tudo, penso, logo existo, fazer, então, todo o processo do funil da dúvida, chegar a um conhecimento, preste bem atenção, essa palavra cai no vestibular, conhecimento claro e distinto, para que eu possa chegar, então, a uma verdade indubitável. O que é uma verdade indubitável? Uma verdade que não existe dúvida. Não chegando a uma verdade que não existe dúvida, eu posso chegar ao processo do conhecimento. Ele chama isso de método cartesiano. O que é o método cartesiano? É você entender a dúvida, é você separar a dúvida, é você resolver o seu problema, como se você estivesse subindo uma escada de degrau em degrau, parte por parte, e dessa forma chegar a um conhecimento indubitável, repetir o método quantas vezes for necessário, para que você possa atingir o seu verdadeiro objetivo, que é o objetivo de um conhecimento absoluto. O
René Descartes é influenciado pelo pensamento de Platão e ele acredita que todo conhecimento é inato. Então ele fala assim, suspenda todos os juízos e consiga, de alguma forma, separe-se de toda a sensibilidade, de todo o sentimento também. Só a partir daí que nós conseguimos estabelecer o verdadeiro conhecimento. René Descartes, então, o pai do racionalismo, o primeiro filósofo da modernidade, o cara do penso logo existo, do método cartesiano, do funil da dúvida hiperbólica, e ele fala, ou tudo isso aqui é racional e eu posso sentir, ou tudo isso aqui é manipulação de um gênio maligno, de um demiurgo, de um deus malvado que está nos manipulando. E ele fala, não, isso aqui é real, basta que nós venhamos a entender, basta que nós venhamos a compreender, basta que nós venhamos a saber aquilo que realmente está acontecendo dentro das suas realidades. E por isso que ele fala que tudo começa no res cogitans, tudo começa na nossa subjetividade, tudo começa na nossa dúvida, tudo começa no nosso pensar, e depois é transferido para o res extensa, para a concretude das coisas, para as coisas como elas se apresentam. E aí, a modernidade ela começa a se desenvolver, passando pelo racionalismo, chegando em David Hume com seu empirismo cético, e o David Hume questiona René Descartes e fala o seguinte, você está errado, porque na realidade todo o processo é experimental, é uma experienciação das coisas, e as experienciações estão ligadas às nossas impressões, aos nossos sentimentos e às nossas sensibilidades. René Descartes, você está muito errado, e eu vou questionar você. E você só vai ver esse questionamento quando você chegar no seu segundo ano, e quando chegarmos ao terceiro, onde eu farei toda essa revisão novamente para vocês durante o ano, e é onde nós vamos chegar lá e fazer com que você também consiga uma boa nota na sua terceira fase do passe. Sabe por quê? Porque uma vida não questionada não deve ser vivida. Até aqui, alguma dúvida? De boa, Renan. Tranquilo, Lara. Ótimo. Nenhuma dúvida. Resumir toda a filosofia de um ano em uma aula é sacanagem, né? E um pouquinho antes da aula de vocês, que eu tive que resumir toda a filosofia. Porque de vocês eu resumi toda a filosofia do primeiro ano, né? Antes da aula de vocês, eu estava no terceiro ano. Eu tive que resumir toda a filosofia em 50 minutos. Eu fui muito mais filósofos com eles. Eu cheguei até os filósofos contemporâneos em 50 minutos. Pensa a loucura que foi. O pessoal estava assim, professor, ainda bem que está gravando, porque depois eu assisto de novo, vou pausando e vou escrevendo. Loucura, 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 gente. Mas que bom que vocês estão aqui sábado pela manhã. Que bom que vocês estão aprendendo um pouco. Ana Júlia, você por aqui, Ana Júlia? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Ana Júlia. Eu acho que é a única pessoa que eu conheço do primeiro ano, assim. Eu conheço pessoalmente. Os outros eu só vejo passar. Os outros eu só sei que vocês existem, que vocês estão ali, estão passando por mim, né, em vários momentos. Mas a Ana Júlia eu conheço pessoalmente. Então, que bom que você está aqui assistindo a minha aula. Manda um oi para sua mãe também, né? Ela assistiu a aula, essa aula louca aqui agora? Toda a filosofia em 50 minutos? Manda um oi para sua mãe. Manda um oi. Espero que ela esteja bem. Espero que ela esteja bem. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo em pleno sábado pela manhã. Agora são, no meu relógio, 10h47. Nossa aula acaba às 10h50. Então eu vou dar esses 3 minutinhos ali para poder beber uma água, para eu poder começar a próxima aula, né, com o segundo ano. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar a sua mensagem ali no grupo que eu respondo. Você pode mandar a mensagem direto para mim também, no meu celular, eu respondo você. Você pode me procurar no Instagram, que eu também te respondo. Se você quiser, eu estou toda terça-feira lá na escola. E aí você pode me procurar terça-feira lá na escola também, que eu te respondo sem problema algum, tá bom? Eu gosto sempre de terminar minha aula. Professor, obrigada. Obrigado, Lara. Eu gosto sempre de terminar minha aula falando uma frase de Platão, que é uma vida não questionada não merece ser vivida. Beijos, até mais, tchau, e até a próxima aula, se houver próxima aula. Tchau, tchau, gente. Beijos, beijos, beijos. Foi muito legal conhecer vocês.
Espero que vocês tenham gostado. Espero que nós possamos aí nos ver lá na escola também. Tchau, tchau. Boa aula para vocês agora. Tchau, Até professor. mais. Valeu, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.
Aí. Opa. Peraí. Diz que não dá pergunta. Bom dia, professor. Agora sim. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, professor. Ok. Beleza, tá gravando aqui já. Ok. E aí, tranquilo, pessoal? Não tive muito contato com vocês, né? No decorrer do ano, pandemia. A gente tem mais contato nas aulas de plantão, mas infelizmente o plantão ficou restrito ao WhatsApp, né? Acho que a aula mesmo, que é, se eu não me engano, acho que é a primeira aula que estou dando para vocês aí. Então, para quem não me conhece, sou o Shoichi, tá? Tô dando aula pro segundo ano. Vamos ver matemática aqui. Questões do passe aqui, beleza? Algumas questões do passe. Infelizmente, tivemos um pequeno contratempo aqui para tentar entrar na aula. Nossa aula vai ser bem reduzida, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês aí, galera. Bora. Aqui, beleza. Tá enxergando aí, pessoal? Sim. Beleza. Vamos lá. Vou pegar algumas questõezinhas aqui. Vou pegar algumas questõezinhas mais aleatórias aqui, ó. Que dá pra fazer mais rápido. Vou pegar as duas últimas aqui. Acho que dá pra gente ir fazendo. Isso. As três últimas dá pra fazer. Vamos lá, pessoal. Vou pegar essa questão. Para preparar a massa para rebocar uma parede, os pedreiros indicam misturar cimento e areia na betoneira, na proporção de 1:6, caso a areia seja lavado e de boa qualidade. Caso contrário, percebendo-se impurezas, recomendam que o traço esteja na proporção 1:4. Ramão, experiente pedreiro, precisa rebocar externamente as paredes de uma casa e vai misturar um saco de cimento com a areia de baixa qualidade que tem à sua disposição no local da obra, utilizando a proporção adequada. Ramão obterá um total de massa de reboco em quilogramas igual a. É o seguinte, né, pessoal? Ó, se a areia fosse de boa qualidade, a proporção seria de 1:6. E se a areia for de qualidade ruim, a proporção vai ser de 1:4. Eu pergunto para vocês, nesse caso, o que nós teremos que utilizar? Uma proporção de 1:6 ou de 1:4 na nossa problemática aqui? De 1:4? Perfeito, porque aqui o exercício, né? Ele deixou bem claro que a areia é de baixa qualidade. Então, beleza. Utilizaremos de 1:4. Agora eu pergunto para vocês, o que quer dizer uma proporção de 1:4? O que é isso? 1:4. O que é 4? Seria 1/4? Vamos ver uma parte. Ô, professor, seu áudio travou. Ah, perdão. Vamos repetir. Uma barra de 1:4. Eu tenho que dividir a barra em quantas partes? 4 partes? Aí que tá. São 5.
Porque é uma parte de cimento para 4 partes de areia. Então, o total são 5. Você tem que somar as duas partes. Ah, professor, então o senhor está falando que aquele 1 para 3 lá, eu teria que pegar a barra e dividir em 7 partes? Isso. Ah, então se fosse 2 para 3, você divide em 5 partes. Quando você vê essa relação, então, você tem que somar as duas e dividir. Ok? Beleza? Beleza. Então aqui, ó, vamos dividir em 5 partes, porque tá 1 para 4. 1, 5. Aqui. Ô, professor, que legal. Deixa eu só aqui de novo. Aí. Mais fácil. Então agora, Professor, desculpa te interromper. Eu não sei se o senhor está ouvindo a gente, mas está travando. tá falando ainda? Eu tô escutando vocês Sim. bem. Peraí. Vocês estão me escutando bem agora? Sim, melhorou. Ok. Ó, beleza. Um de cimento. Então vou pegar aqui esse 4 partes de. Voltou a travar de novo. Ah, não. Peraí, tá travando. Vamos lá, pessoal. Então tem uma parte de cimento. Tá melhor agora? Sim. Beleza. Uma parte de cimento para 4 partes de areia. Aqui, ó. Só que agora eu pergunto. Na vida real, essa parte de cimento vale quanto? 50 quilogramas? Isso, exatamente, porque é um saco de cimento. Então, essa parte equivale a 50 quilogramas. Então, manter a proporção da nossa barra, que nós dividimos em 5 partes, cada parte aqui, vocês concordam, também há de valer 50? Ó, isso aqui vale 50, isso aqui vale 50, isso aqui vale 50, e cara também que vale 50. Ó. Por que 4? Então, 50 quilos de cimento, você vai ter que misturar com 50 mais 50 mais 50. Vai ter que misturar com 200 quilos de areia. Isso, claro. Travou de novo. Áudio. Vamos lá. Ó, 50 partes de cimento. Para mantermos a proporção da areia, cada pedaço tem que valer 50. Logo, se nós temos 4 pedaços e cada parte vale 50, o total de areia vai dar 200. Conseguiu sem travar o áudio agora? Sim. Beleza. Só que ele pediu o quê? O total, né? Então, quanto que vai ser o total aqui, pessoal? Todo mundo. 200 e... 250. Aí, ó. Fácil, né? Tranquilo? Aqui. Letra C. Beleza? Uma questãozinha de proporção. Vamos fazer mais. Ó. Vamos lá. Considere a representação seguinte de uma rampa construída para permitir acessibilidade a cadeirantes em certa clínica ortopédica. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, o projeto estabelecia
uma inclinação de 3%. Ou seja, a cada 100 centímetros medido na horizontal, o desnível vencido na verticalmente mediria 3 centímetros. De acordo com o exposto e nas indicações da ilustração acima, H mede em centímetros. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Nós temos aqui, ó, o que a questão deixou bem claro para a gente é o seguinte. Aqui, ele falou que a cada 100 centímetros na horizontal, certo? Seria 18? Isso, perfeito, perfeito. Vai ser uma... Você... Nós estamos aqui na horizontal. Então, se você gasta 100 centímetros na horizontal, 100 na vertical. Claro, 6 metros, né? Então, por ter 6 metros, só para começar, nós não estamos nem trabalhando na mesma. Aqui está em centímetros, aqui está em metro. Então, metros, eu tenho que transformar esse metro para centímetro. E vocês sabem o quê? Que 1 metro equivale a quantos centímetros? 100. Isso. Então, nesse caso, 6 metros, eu posso colocar foi multiplicado por 6. E para que possamos manter a proporção desse triângulo, se eu multipliquei a minha base por 6, a minha altura também eu tenho que multiplicar por 6. Logo, se inicialmente para 100 centímetros você tinha 3 centímetros de altura, para 600 centímetros você vai ter 18 centímetros de altura. Tudo bem, pessoal? Tudo sim. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. Vamos ver essa questão. Um público de 10.500 pessoas esteve presente em uma apresentação de chamamé, estilo musical típico de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Os organizadores estimam que na próxima apresentação haverá um aumento de público de raiz cúbica de 64 ao quadrado por cento. Dessa forma, os organizadores estimam que o público na próxima apresentação será de... Pessoal, é o seguinte aqui, ó. Nós temos que basicamente resolver esse cara aqui, ó. Me ajudem a resolver, porque essa resposta aqui vai sair em porcentagem. E depois vamos calcular o quanto que aumentou, ok? Então, nesse caso aqui, ó, vamos resolver o 64 ao quadrado, só que raiz cúbica. A melhor forma de você poder resolver isso aqui é pegar o 64, né, pessoal, e fatorar. Vamos pegar o 64, me ajudem a fatorar o 64 aqui, ó. Vamos fazer aqui. O 64, o número primo que dá para fatorar o 64 por 2, concorda? 64 por 2. 32. Perfeito. Par de novo, então vou dividir de novo por 2. Que vai dar 16. Maravilha. Par de novo, vamos continuar por 2. Aqui vai dar 8. Par de novo por 2. 4. Par de novo, 2.
2. Par de novo, 2. E aqui é 1. Então aqui, senhores, ó, eu vou botar aqui, ó, raiz cúbica. Só que agora não vamos colocar mais 64. Eu vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a sexta. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Aqui, né, pessoal? Como que a gente resolve expoente elevado a outro expoente? Você vai Se eu pegar... multiplico? Isso. Quando tem um expoente elevado a outro expoente, você pega os expoentes e multiplica. Então, logo isso aqui eu posso escrever como, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 12. Porque é 6 vezes 2. Tudo bem até aí? Sim. Beleza. Agora, senhores, ó, tem como simplificar 12 com 3? Tem, né? Porque agora nós temos que tirar esse cara da raiz. E lembre-se, como você vai simplificar? Se você quiser transformar uma raiz em expoente, você vai utilizar essa seguinte técnica. Mantenha a minha base, base 2. O de dentro dividido pelo de fora. O expoente de dentro, 12, dividido pelo índice da raiz. Sempre, tá? Ah, professor, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Se eu pegasse, por exemplo, raiz de 2 a sexta, raiz a quarta. O senhor está falando para mim que eu posso pegar isso aqui para transformar em expoente? Eu vou manter a minha base 2, eu vou pegar 6 e dividido por 4? Isso. E, professor, quer dizer que isso aqui eu posso continuar simplificando e eu posso falar que isso aqui, na verdade, é 2, 3 por 2? Isso. Ah, professor. Então, na verdade, esse raiz de 6 para 4, eu posso reduzir como raiz quadrada de 2 ao cubo. Olha aqui, ó. Eu posso escrever assim. Ah, então, seguindo esse exemplo aqui, 12 dividido por 3, 2 a quarta. 2 a quarta, já não precisa mais colocar na raiz, porque 2 a quarta é um número inteiro. 2 a quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 16. Então, essa conta aqui, na verdade, é um aumento de quantos por cento? 16%. Eu consegui ser claro? Sim, sim. Beleza. Agora nós temos que calcular esse aumento. Deixa eu clicar no outro slide aqui, ó, e vamos explicar aqui. No início, nós tínhamos 10.500 pessoas. Então, assim, ó, 10.500 pessoas era o meu total. Mas houve um aumento, né? Então, nesse caso aqui, inicialmente, olha se vocês concordam comigo. 10.500 equivale ao nosso 100%. Ok? Ok. Só que como houve um aumento de 16%, quer dizer o quê? Que tem o meu 100% e eu vou acrescentar 16%. Dessa forma, o meu público de 100% passou a quantos por cento? 116%. Ah, professor, quer dizer que quando há um aumento, você soma com o que você já tem. Você já soma com o seu 100%. Mas, professor, e se fosse, por exemplo, uma diminuição de público de 16%? Aí, meu aluno, você vai pegar o 100%, que é o que você tem no total. Mas na segunda situação, diminuiu 16%. Então você vai pegar do 100% e subtrair 16%. Então aquele público que estava lotado em 100%, a capacidade dele caiu de 100 menos 16, cai para 84. Então quando você está aumentando, você soma com 100. Quando você está diminuindo a tua capacidade, você subtrai de 100. Foi claro? Tudo bem?
Tudo bem. Ok, então. Aqui, então, ó. Vamos pegar aqui. Aqui vai ser x, né, ó. Que é o que você quer saber, o novo público, quando houve aumento. Aqui vai ficar o quê, ó? 10.500 multiplicado por 116. Tudo isso é igual a 100x. Olha aqui, ó. Ah, então vou passar dividindo o 100, porque você quer isolar o 100. Tá multiplicando, passa dividindo. Dessa forma, o nosso x vai ser 10.500, que vai multiplicar 116 dividido por 100. Aqui, senhores, tentem simplificar o máximo possível. E toma cuidado, tá? Um erro comum entre os alunos é querer simplificar quando aqui está mais. Aqui, senhores, eu vou simplificar porque os números estão multiplicando. Só que se aqui tivesse um 10.500 mais 16 ou 10.500 menos 116, eu não poderia simplificar. Eu só posso simplificar quando todos os números do meu numerador estiver multiplicando, como é no nosso caso. Por isso que eu posso pegar aqui, ó, e simplificar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. Logo, aqui vai ficar o quê? 105 vezes 116 dividido por 1. Logo, é 105 vezes 116. Então, é só realizar essa conta aqui agora, né? Ó, 116 multiplicado por 105. Tudo bem até agora? Sim, professor. Aqui, ó, só vamos treinar aqui a continha. Não podemos errar uma conta dessa aqui. Imagina se você perde uma questão porque errou essa conta, né? 30 foi 3, 8, 5. Pronto. Aqui você bota 0 vezes 0 vezes 0. Completa com 0 aqui, ó. 0 vezes 0 vezes 0. Agora vem para a próxima casa. Uma vez 6, 6. Uma vez 1, 1. Uma vez 1, 1. Agora é só somar, né? Vamos lá, ó. Aqui dá 0. Aqui dá 8. Aqui 5 com 6, 11. Foi 1. 1 com 1, 2. E aqui 1. 12.180. Aqui, né, pessoal? 12.180. Vocês entenderam essa questão aqui? Sim. Beleza, beleza, beleza. Aqui, né, pessoal? A aula vai até 11h40, não é isso? É isso. Olha, o meu tá dando já 11h37. Eu não vou entrar na outra questão porque não vou conseguir terminar. Mas tem umas outras questõezinhas aqui, tá? De interpretação de gráfico, de proporção, de juros, seria bom vocês treinarem. Tentem fazer qualquer coisa no nosso próximo encontro. Vocês vêm falar aqui com a dúvida. Se Deus quiser, no nosso próximo encontro, não terá o problema de conexão como tivemos hoje. Perdemos basicamente metade da aula, né? Aí ficamos um pouco prejudicados, ok? Mas assim, foi um prazer ter dado aula agora para vocês aí, por mais que seja pouco tempo, mas eu vi que vocês estavam se dedicando aqui e eu fico muito agradecido, viu? Muito obrigado. Igualmente, professor. Obrigada. Obrigado, viu? Um ótimo final de semana para todos vocês aí, beleza? Um abração, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, se cuidem. Tchau, tchau, até mais. Valeu, Ana Júlia, valeu, Kenzo.